ótimo aí ouvir essas considerações. Quero, antes de dar sequência aqui, já agradecer a presença, registrar aqui a presença do Mauro Calvo Júnior, que é subprefeito de Souzas, do Marcelo Duarte Conceição, que é subprefeito de Joaquim Egídio, muito obrigado, e também do Antônio Cássio, que é ativista da PROESP, a Sociedade Protetora da Diversidade das Espécies. Então agora eu passo a palavra para o presidente do CONGEAPA, que é o Rafael Moya, aí, que já foi também presidente do CONDEMA e tem uma longa discussão aí sobre essa questão ambiental. Muito obrigado, Rafael. Bom, queria agradecer o convite, parabenizar os articuladores desse debate, a Ângela, o Pedro, o Rogério. Queria agradecer a presença da Sandra, que é vice-presidente do CONGEAPA, de todos aqui presentes, e do Ministério Público, que eu acho que é um ator importante nesse processo. Bom, queria dizer que eu falo de alguns lugares, né? Como presidente do CONGEAPA, no segundo mandato, que termina agora, como presidente da Comissão de Meio Ambiente e Direitos Difusos da OAB, ex-presidente do CONDEMA, um advogado que vem estudando essas questões ambientais há um bom tempo, né? E tem um mestrado na área de engenharia urbana, então há muitos anos venho estudando e refletindo um pouco sobre diversos desafios com relação a isso. Bom, e também eu acho que é importante colocar, né, um pouco, a gente sempre aprende bastante com o Vicente quando ele coloca nas falas, eu queria trazer a discussão para um outro campo, na verdade, né, até chegar especificamente nessa nossa temática, porque eu acho que a falta de apoio político nessa discussão ambiental, ela é enorme, na verdade, porque a gente não encontra, a gente não encontra eco na sociedade, né, nessa discussão ambiental. Na verdade, a gente não tem uma bancada da água, assim como a gente não tem uma bancada ambiental. São raríssimos os parlamentares de qualquer espectro político que tenham um acúmulo suficiente, um comprometimento real nessa pauta ambientalista. Só de perceber que no último pleito eleitoral, candidatos que tinham um cunho fortemente ambiental foram deixando essas bandeiras ao longo da campanha, porque isso não dá voto. Então a gente tem um grande desafio de ganhar a sociedade para essa discussão ambiental, né? Porque isso não está na pauta de nenhum candidato ao pleito eleitoral, seja ele ao executivo ou ao legislativo. Isso absurdamente é uma pauta do gueto, na verdade, de ambientalista. Eu também não gosto desse rótulo ambientalista, não gosto, acho que todo mundo... Inclusive não estamos defendendo o planeta, porque o planeta vai muito bem obrigado sem a humanidade. A gente não tem a capacidade de destruir o planeta, nem que a gente se mate com bombas atômicas, passado alguns milhões de anos, o planeta vai se regenerar, se reconformar e vai seguir muito bem obrigado sem a nossa interferência. Então quando a gente discute, é a preservação humana, na verdade, é a subsistência humana que está em jogo com todas as discussões. Então aí acho que a gente precisa superar a discussão entre verdes e azuis, né? Acho que nós temos que pensar e avançar para uma agenda socioambiental que garanta toda a preservação, né, dos recursos fundamentais para, né, fiz algumas anotações aqui no celular, para essa preservação da espécie humana, na verdade, né? E aí isso vem, na verdade, tem um ditado do Maquiavel, uma frase do Maquiavel no Príncipe, que eu gosto muito, que diz o seguinte: na política, confie mais onde as pessoas colocam as mãos do que onde elas põem as palavras. Porque é muito importante que a gente, de alguma maneira, reflita quais as políticas públicas vêm sendo efetivadas ao longo de décadas e décadas, seja no âmbito federal, estadual ou municipal, que garantam a segurança socioambiental que a gente precisa. E aí, a discussão da insegurança dos ciclos hidrológicos, etc., é pacífico. Acho que é muito claro que isso vem acontecendo ao longo dos tempos. A questão o que a gente precisa fazer para aumentar a nossa resiliência para que a gente garanta água e todos os outros recursos naturais para que isso é possível. Por exemplo, quando a gente discute, e aí assim, independente de quais teses a gente possa adotar científicas,
se o desmatamento no sul da Amazônia está impactando na questão do ciclo hidrológico em São Paulo ou não, enfim, se o aquecimento global é provocado pelo homem ou é um ciclo natural da Terra, e etc. Não importa. Eu acho que para a discussão da resiliência hídrica, isso não importa, na verdade. A questão é que nós estamos, porque a impressão que dá é que as pessoas que são contra a barragem são pessoas que não estão preocupadas com a água, com que tenha água na torneira das pessoas. Porque muitos defensores das barragens colocam isso. Olha, vocês verdes não estão preocupados com a água, nós, os azuis, estamos preocupados com a água, a garantia da água chegar na torneira. Acho que é isso que a gente tem que ter um certo cuidado nessa discussão, porque eu acho que nós estamos discutindo aqui, e basicamente, aí eu concordo com, o fundamental é a discussão do padrão de consumo. E dado a seriedade do problema, a gente tem que acertar o alvo, né? Porque gasta-se milhões de reais em campanhas de educação ambiental que, na minha opinião, são, assim, chegam a ser hilárias, na verdade. Querem crer que a falta de água é porque você não fecha a torneira na hora de escovar o dente. Sendo que os grandes consumidores é a agricultura, a indústria, etc. Então, se a gente não acerta o alvo, não que as posturas individuais elas não sejam importantes nesse processo de redução do consumo, mas se a gente, enquanto política pública, não pensar o que nós estamos fazendo no padrão de modelo econômico com commodities de soja, de etanol, de cana, de minério, de gado, e a gente joga tantas loas nesse processo, a gente vai estar errando o alvo. A gente está numa guerra onde nós estamos na iminência gravíssima de perdê-la e estamos gastando os últimos tiros no alvo errado. Então, se a gente, enquanto sociedade, não olhar que o nosso padrão de consumo e de economia precisa ser revista, precisa ser urgentemente revista, a gente vai estar insistindo. E isso já tem gerado problemas econômicos. A região de Campinas tem perdido investimentos por conta da insegurança hídrica da região. Nós já estamos perdendo com isso. Então, se a gente não reflete sobre isso, a gente vai estar insistindo em políticas públicas que favorecem esse padrão de desenvolvimento econômico que tem levado a esse caos ambiental que a gente tem colocado. Então, eu acho que isso é importante. E quando a gente fala, por exemplo, de acertar o alvo, é isso que foi colocado, que eu concordo que, assim, quais as políticas efetivas, políticas públicas têm sido efetivamente implementadas na redução, por exemplo, do desperdício na rede. Quantos reais foram gastos pelos governos federais, estaduais e municipais para a recuperação de nascentes, a recuperação dos rios? Se discute grandes e megas transposições, grandes e megas barramentos, enquanto não se discute as recuperações das nascentes. E isso é garantir resiliência, na minha opinião. Quando a gente discute políticas públicas de preservação de nascentes, de preservação dos nossos rios, de revitalização de matas ciliares, nós estamos discutindo isso. E vamos lembrar o que foi o Código Florestal, ou seja, ataques atrás de ataques que têm nos levado a essa insegurança, agravado o processo de insegurança hídrica. Então a gente precisa olhar isso como um todo para colocar o alvo no lugar certo. Vídeo exemplo, no auge da última crise hídrica, isso é o que se comenta, eu não vi isso, mas que o governo de São Paulo trouxe uma técnica de Israel, para falar sobre segurança hídrica. Ela chegou em São Paulo, olhou e falou: peraí, água vocês têm, eu estou vendo 2 rios gigantescos aqui na entrada da cidade de São Paulo, com um monte de água, né? Falando do Pinheiros e do Tietê. Vocês só tem que parar de sujar a água de vocês. Né? Então, esse tipo de coisa, assim, ou seja, existe, assim, o que eu acho que a gente, enquanto política pública, tem errado os alvos. Quanto de investimento tem sido colocado nessas questões? Eu acho que isso que é importante, que a gente refaça essa reflexão. Porque eu acho que, senão, a gente acaba ficando numa questão que eu queria muito chamar a atenção. É isso que eu falo de mudar o campo da discussão. Senão fica muito assim, Campinas contra São Paulo. E eu acho que a gente erra o alvo quando a gente coloca isso.
diversos estudos já demonstram que grandes obras, grandes barramentos são muito limitantes no que se refere à garantia de segurança. Vídeo Cantareira. Tem estudos que demonstram que desde 1970 se questiona a eficácia do sistema Cantareira. Então, eu acho que a gente precisa rediscutir isso de uma maneira mais eficaz. E aí eu acho que isso vai nos garantir esse processo de resiliência. Campinas não tem, por exemplo, Campinas não tem política pública para a sua área rural. E nós estamos falando, a APA de Campinas corresponde a 28% do território de Campinas, na sua esmagadora maioria, área rural. Campinas não tem uma política para a área rural da cidade, por exemplo. Campinas hoje se discute a ampliação do perímetro urbano. E aí o que acontece? Esse tipo de coisa. Então todos esses questionamentos que a gente no CONDEMA e no CONGEAPA tem se debatido e tem feito. E aí, qual é a resposta que os poderes dão, né? O governo do estado, o CONGEAPA foi analisar o processo de licenciamento das barragens e devolveu com um monte de questionamento sobre o processo do licenciamento, e o que a gente não teve resposta e o processo seguiu pela frente. E nós, hoje, a Secretaria do Verde, a Prefeitura de Campinas, acusa que o CONGEAPA é o culpado da barragem passar. O secretário fala isso no microfone sem nem se ruborizar. E aí, qual é a resposta que o CONGEAPA tem? Ataques ao Conselho, intervenções no Conselho. O que a Prefeitura de Campinas não concorda, ela não publica no Diário Oficial do CONGEAPA. Era a única arma que o CONGEAPA tinha mais eficaz, era o Diário Oficial. Então as nossas decisões, as nossas atas são publicadas no Diário Oficial, né? A Prefeitura fala, não, isso não vai publicar, porque é ilegal, não gostei. O Ministério Público nos exigia, até de gestões passadas a nossa, era um inquérito civil que vinha de reforma do regimento interno do Conselho. O regimento discutiu-se, votou-se um regimento que não era do desejo da atual administração, simplesmente não foi publicado. Houve um parecer do jurídico da Prefeitura dizendo que estava tudo ilegal, e aí veio, há 30 dias atrás, eu recebo um ofício do secretário do Verde, que diz o seguinte: desfaça o que você fez, senão você vai sofrer uma ação judicial. Tem um ofício. Então é esse tipo de coisa, esse estado de exceção que a gente observa, na qual o que não é de desejo da atual administração não é encaminhado. Então acho que então se esvazia um dos últimos bastiões efetivos de participação popular, de participação da sociedade civil na política pública, que são os conselhos. Por exemplo, a Prefeitura agora tem defendido, no plano de manejo, que a gestão do CONGEAPA impeça-se, na nova legislação que vai ser proposta a partir do plano de manejo, que se impeça que a sociedade civil presida o Conselho Gestor da APA. Que se proíba que aconteça isso. E todos os conselhos, tenho representado entidades da sociedade civil. Então, é esse tipo de discussão, ou seja, aonde há resistência, não se vem para um debate efetivo de política pública e de que modelo de sociedade e desenvolvimento regional a gente quer para Campinas, para São Paulo e para o Brasil. O que se vem é num ataque, num processo de desqualificação das pessoas que fazem isso. A Ângela tem sofrido isso muito fortemente no plano de manejo, nas discussões do plano de manejo. Vem-se para um processo de desqualificação de quem atua e de quem quer vir para o debate, né? E aí eu também gosto bastante de um ditado que diz que o melhor desinfetante é a luz do sol. Então vamos colocar as coisas às claras, vamos debater tecnicamente a questão e ver se a gente precisa realmente investir bilhões e bilhões de reais em grandes barramentos, sem contar o que não está previsto, são as adutoras, porque é isso, não se discute o modelo como um todo, deixa-se, por exemplo, a Secretaria do Verde, de Meio Ambiente de São Paulo como mais um cabide de emprego para compadres políticos. E o que acontece? Você tem uma discussão onde você não consegue garantir uma eficácia do ponto de vista de recuperação de nascentes. Você não tem uma eficácia do ponto de vista de recuperação de matas ciliares, e aí vai. Área rural, qual é a política para a área rural aqui da região? Não tem.
Só para exemplificar, Campinas não tem um selo de inspeção municipal para produtos de origem animal, por exemplo. Então, se um pequeno produtor quer fazer linguiça no seu sítio e vender em Campinas, ele não tem esse selo de licença. Ele vai precisar ter um selo estadual para poder fazer essa venda. Isso não se discute. Isso não se discute. A gente começou na gestão passada a estabelecer um diálogo com o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Rural de Campinas. O prefeito deu uma ordem que o conselho parasse de se reunir com o CONGEAPA, porque eles estavam criando muito problema lá na secretaria, porque eles não têm efetivamente uma política. Então, eu estou trazendo essas questões para a gente ter uma discussão seguinte: nós precisamos discutir uma política pública efetiva de que modelo de desenvolvimento econômico a gente precisa e o que é resiliência hídrica. Porque, na minha opinião, barragens não garante resiliência hídrica. O que nós vamos discutir é recuperação de vegetação, é recuperação de nascentes, é valorização da área rural dos municípios. Isso vai garantir segurança hídrica para nós. Grandes barramentos, porque o que se desenha é isso, são um grande mosaico de mega barramentos e a interligação deles. Isso é olhar para o passado. Olhar para o futuro é a gente mudar o padrão de desenvolvimento econômico, para finalizar, mudar o padrão de desenvolvimento econômico, mudar o padrão de entendimento do que é resiliência hídrica. Se a gente não fizer isso, a gente vai estar dando velhas receitas para novos problemas. Aí. Obrigado. Muito obrigado.